Glória a Deus, sim ou não? É isso aí. Eita glória. Jesus é bom. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que vocês voltaram, gente. Estou na alegria. A senhora Fátima está rindo aqui. Que bom que vocês vieram, gente. Oh, glória a Deus. Depois daquela palavra terça-feira, a gente fica meio assim, oh Jesus, vai alguém no culto. Mas que bom, que bom. É sinal que o Senhor está falando, né? E nós gostamos de ouvir o Senhor falar. Aleluia. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas àquele casal que está ali, o Paulinho e a Alcione, estão fazendo 3 anos de casado hoje. É isso aí. Que o Senhor abençoe vocês com toda a sorte de bênçãos. Viu? Em nome de Jesus. Se eles forem embora rápido hoje do culto, gente, não fica triste não, é porque é aniversário de casamento. Hã? Ontem foi aniversário dela. Isso. No final quero orar por vocês, tá? Amém ou não amém? Eu queria só dizer a vocês uma coisa. Nós estamos gravando essa série do Íntimos, porque a pastora Kenny e o pastor Israel não podem estar aqui conosco. E quando eles viram o encartezinho da série Íntimos, eles me ligaram e pediram, ô pastora, dá para gravar para a gente ver depois? A gente está tão longe, queria ver, não pode estar aqui e tal. Aí a gente resolveu gravar. Algumas pessoas receberam aí, né? O Beto fez essa atitude de amor e gravou para a gente. Na hora que eu falei com ele, ô Beto, pastora Kênia quer ver? Não, vamos gravar, ela vai ver depois. Então eu fico muito feliz de saber que o povo está sedento pela palavra de Deus, né? Ah, eu não posso ir, está justificado, está em outra cidade, né? Tudo bem, mas ela pedir para gravar, você vê uma importância que a pessoa dá à palavra de Deus, né? A palavra do Senhor sendo liberada. Isso agrada o coração de Deus e o meu também. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Abra lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 em diante. Nós vamos dar uma percorrida aqui hoje. Minha voz agora melhorou? Amém. 24, 13, pastora Cristina. Estou escutando Bíblia passando aí ainda. Lucas 24, 13. O seu título deve estar assim, Caminho de Emaús. Essas folhas passando é o quê, gente? Lucas está facinho, né? Vou orar. Deu aí? Então vamos lá. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a uns 60 estádios distantes de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhe perguntou, que palavras são essas que vocês, que ao caminharem, troca um com o outro? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, acaso és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que ocorreu nos últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas depois de tudo isso, hoje já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres, das quais
estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido bem de madrugada ao sepulcro, e não tendo encontrado o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e lentos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou para eles o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, o dia está findando. Ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu. Então seus olhos foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu de sua presença. Perguntaram um ao outro: porventura o coração não queimava dentro de nós, quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu em Sião. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Gente, eu viajo nisso. Dois andando num caminho. Eles conheciam a história de Jesus. Estavam lá no acontecimento todo. Naquele reboliço todo que aconteceu. Eles estavam lá. Mas andando pelo caminho, um homem foi inserido naquele contexto, que era Jesus. Só que a palavra diz que eles não reconheciam, porque os olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. E andando. Quando Jesus queria se despedir deles, falou: não, fica até mais tarde, já está tarde, entra aí, né? Fica com a gente. Na hora que ele partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Quando eles abriram os olhos, o Senhor desapareceu. Naquele momento, eles disseram um versículo que queimou no meu coração essa tarde, e não é só sobre isso que nós vamos falar hoje, mas eu tive que trazer isso, porque o Senhor falou comigo muito. Quando ele disse assim, gente, isso para mim é demais. Porventura, o nosso coração não queimava enquanto ele conversava conosco? Andavam com Jesus, não estavam reconhecendo a presença de Jesus, mas eles questionaram: porventura, o nosso coração não queimava quando ele falava das palavras, pronunciava as palavras? Eles lembraram de quando Jesus andava com ele assim, tete a tete. Eles reconheciam Jesus, viam Jesus na pessoa de Jesus, na parte humana de Jesus na terra, e eles queimavam, o coração deles queimava quando Jesus falava a palavra. E naquele momento o coração deles não queimou. Por quê? Porque a visão deles estava totalmente nebulosa. Se nós não reconhecemos a presença do Senhor no lugar, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, nós não reconhecemos e não trazemos a reverência que o Senhor precisa para aquele momento, porque o Senhor tem que ser reverenciado, haja a modernidade que houver, ele tem que ter reverência na presença dele, nós ficaremos como esses homens como nécios. Que dizemos que andamos com Jesus, aqueles homens naquele pouco tempo aqui, naquela lacuna de tempo, eles tinham um passado com Jesus. Mas não reconheceram Jesus no presente. E só foram reconhecer o Jesus do futuro quando voltaram e reuniram com os 11. E eles disseram: é verdade, as mulheres foram lá, ele não estava lá, mas o anjo disse que ele ressuscitou. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias. E ao longo da pregação você vai pedir ao Senhor: Senhor, não me deixe nécio. Senhor, não deixe nada tapar a minha visão da ordem que o Senhor está me dando para este tempo. Da forma com que o Senhor está se movimentando neste tempo. Senhor, não existe nada que possa ser maior do que o Senhor na minha vida.
Eu não quero viver, Jesus, de contos, de feitos do Senhor do passado, porque a tua palavra declara que eu trago a memória, eu não vivo de passado. Traga à memória aquilo que te traz a esperança. Ou seja, eu lembro dos feitos do Senhor. A Bíblia nada mais é do que lembrar dos feitos do Senhor. Estão todos aqui. Todos não. Poucos deles. Nada mais é do que a lembrança do que o Senhor fez. Mas eu vivo com o Senhor é dia após dia. Por isso ele disse, eu cresço em graça e graça, de glória em glória. É todo dia uma dose, todo dia um pouco. Eu quero crescer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Assim disse o salmista. E por que que às vezes nós andamos, mas não reconhecemos Ele em alguns pontos da nossa vida? Porque nós estamos vivendo de passado. Ah, mas você está falando de ferida do passado? Não, estou aqui para falar de ferida de passado. Estou falando aqui para falar de cotidianos do seu passado. O Senhor fez lá atrás, Ele pode fazer de novo. Da mesma maneira? De maneira diferente. Ele fez com Moisés, Ele abriu o mar vermelho. Com Josué, Ele fez o que com Jordão? Ele podia fazer a mesma coisa que fez com Moisés? Mas Ele fez igual? Porque o Senhor é novidade de vida. Ele podia sim, Deise, dizer ao Jordão, abra-te. Toca aí, Josué. Igual Moisés tocou, você tem um exemplo de um homem. Você tem um exemplo de um líder que andou com você. Toca aí. Ele fez isso. O sacerdote colocou os pés e o Jordão parou. Porque com o Senhor nós temos novidade para contar todos os dias. Todos os dias. Josué poderia muito bem ter tomado o exemplo de Moisés e até mesmo indagar ao Senhor. Senhor, nós vamos atravessar, ali está o Jordão. O Senhor fará como fez com Moisés? Ele não fez essa pergunta. Ele não fez essa pergunta. E o Senhor veio com a instrução para aquele dia. O Senhor tem uma instrução para cada dia. O Senhor tem uma arma para cada tempo. O Senhor tem uma forma de lidar com as coisas da nossa vida e nos fazer entender Ele de maneira diferente todos os dias. Ele é Senhor. E nós ainda estamos no caminho de Emaús. Nós ainda estamos. O caminho de Emaús é um caminho de evangelismo. É um caminho que eles passavam contando tudo aquilo que era feito. Evangelizar nada mais é do que isso, contar os feitos do Senhor. Amém ou não amém? Encerramos essa parte. Agora abra lá em 1 Samuel 3. Isso, nós vamos mandar um tiquinho. Até que hoje é só esse mesmo. 1 Samuel 3. Isso. Glória a Deus. Vamos leitura? Deus se revela a Samuel. Deve estar assim no seu título aí, né? O jovem Samuel servia ao Senhor diante de Eli. A palavra do Senhor era muito... Vou ler de novo, vocês não estão me acompanhando. Eu estou escutando xereque ainda de página aí. 1 Samuel 3, do versículo 1 em diante. O jovem Samuel servia ao Senhor diante de Eli. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado no seu lugar e os seus olhos começaram a escurecer de tal maneira que não podiam ver. Samuel, tendo deitado-se também no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, e chamou Samuel, e ele disse, eis-me aqui. Fique até o versículo 4. Eu vou ler de novo, você olha para mim. O jovem Samuel servia ao Senhor diante de Eli. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, de tal maneira que não podia ver.
Samuel, tendo-se deitado, também no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel e ele disse: eis-me aqui. Esse texto diz que a palavra do Senhor, que deu origem a tudo que você conhece na terra, ela era rara. Não é rara por ser preciosa, não. Era rara por escassez. Ela era rara. Existem lugares hoje, lembra do tema íntimos, lembra da terça-feira passada. Hoje nós vamos sair daqui com os corinhos também no lombo, mas feliz. E voltando terça-feira que vem. Existem alguns lugares hoje que a palavra de Deus, ela está sendo rara. Rara em escassez mesmo. Rara em fundamentos da palavra. Rara porque eu quero pegar exemplos da minha vida, jogar em cima da palavra e colocar ela ali. E isso não traz para ninguém libertação, nem cura, nem salvação. Porque isso tudo vem pela palavra do Senhor, genuinamente pregada. A sombra de Pedro curava. Pedro passava e a Bíblia diz que colocava os enfermos nas ruas. Não era uma rua, eram muitas ruas. E quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Gente, isso é demais. Mas era a sombra de Pedro que, refletida no sol, era a sombra de Pedro refletida ao brilho da glória de Deus. A glória do Senhor brilhava como brilhou no rosto de Moisés, e isso fazia a sombra de Pedro curar. Não era uma sombra de sol, era a sombra da glória de Deus. Por muito tempo foi assim. Só que chegou um tempo que Pedro foi preso. E quando ele foi solto, né, pastora Cássia? O anjo disse assim: volte lá e pregue a palavra completa. O que quer dizer isso? Quer dizer que Pedro estava mentindo? Quer dizer que Pedro estava pregando, como diz os mineiros, para os cocos? Quer dizer que estava... Não. Quer dizer que Pedro estava pregando, mas o povo estava dando mais importância e entendimento àquilo que Pedro fazia através de sua sombra e não aquilo que Pedro proclamava. Nos dias de hoje, todo o povo de Deus está movido pelas movimentações do Espírito Santo de Deus. O caminho de Emaús ainda existe para nós. Nós não podemos ser nécios nisso. Se nós entramos nesse lugar, o Senhor cura, glória a Deus. Se você não vê nenhuma manifestação de cura, a palavra do Senhor já foi liberada sobre a sua vida. Você já recebeu o tesouro completo de Deus. Você já recebeu a revelação da palavra de Deus. A maior revelação que você pode ouvir é a palavra de Deus. Mas eu não estou ouvindo, mas eu estou lendo. Eu não estou ouvindo, mas eu não consigo interpretar, mas eu estou lendo. Então, naquele tempo, a palavra era rara. Samuel vivia com o sacerdote Eli. Vivia no templo, naquele lugar. Que para aquela época é considerado um lugar santo. Um lugar de reverência. Ele vivia ali. Mas a palavra era rara. Eu falei: Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Viver ali, a palavra é rara. Ele falou: dá uma olhada na sua volta. Quantas pregações você ouve hoje em dia que só falam de testemunho de prosperidade, que só falam que eu fiz, que eu aconteci, que eu fui, que eu voltei, que eu... E a minha palavra ficou aonde nesse meio aí? Hoje em dia, a palavra do povo de Deus, de um modo geral, ela é rara. Ela é rara. E essas movimentações, elas têm hora de começar e hora de acabar. Assim diz o Senhor. As movimentações têm hora de começar e de acabar. Existiam algumas denominações que eram curas, milagres, e está, ó, diminuindo. A onda da sombra, ela passa. O apóstolo Beto um dia disse isso aqui, e eu gravei e não esqueço mais. As pessoas são curadas, mas não são libertas e não são salvas. Ficarão curadas aqui na terra. O arrebatamento irá acontecer. Pessoas curadas ficarão aqui na terra. Porque só foram curadas, Silvana.
não foram salvas, não foram libertas. Aí você fala assim, Clebiana, mas não houve a manifestação. Houve, mas não houve transformação. Porque só o que transforma é a palavra de Deus e o arrependimento do pecador. Então nós não vamos ver, né? Em nome de Jesus, nós estamos na glória. Mas haverá pessoas assim. E nós não podemos assustar com isso. Curadas aqui. Por quê? Porque só quis a cura. Só foi lá e pegou o que queria. Só reconheceu Jesus quando ele partiu o pão, quando ele deu alguma coisa para eles. Aqueles homens viviam junto com os 11, junto com aquele povo. Mas só reconheceu quando ele partiu o pão. Por quê? Porque a atenção toda voltada para a identificação de Jesus estava naquilo que ele podia dar e não naquilo que ele era. Então hoje nós vivemos uma geração desse nível. Que reconhece se o Senhor partir desse e der. Aí ele é Senhor. Aí ele é Jesus. Aí ele é reconhecido. Agora, se ele não partir, se ele só falar, o coração não arde e eu não o reconheço. Vocês estão entendendo isso? Amém? Vocês estão caladinhos, gente? Oh, aleluia, Jesus. A visão não era frequente. As visões não eram frequentes. Eu não estou falando aqui, gente, de dom de visão aberta, de ver anjos. Não estou falando isso. Estou falando das visões naquele tempo. Do sacerdote Eli. Ela não era aberta. Como que eu falo que um sacerdote não tem uma visão aberta? Para as coisas de Deus. Como pode hoje sacerdotes não terem visão aberta para as coisas de Deus? Será que Deus está querendo tudo do povo? Assim como os sacerdotes hoje, pastores e líderes, estão querendo tudo do povo? Deus falou isso comigo. Deus falou isso comigo, pastor Vladimir. Eu não estou requerendo metade do que os sacerdotes aí da terra requerem do meu povo. Contaminam o meu povo, prostituem o meu povo. Me dá, me dá, me dá. Eu não estou nesse negócio. E quando dá, a pessoa dá no intuito de receber algo em troca, que também está errada essa postura. E quando não recebe, porque não foi Deus que prometeu, a pessoa se frustra. Mas é por quê? Porque a palavra é rara e a visão não existe mais. Tem coisas que nós fazemos no reino de Deus que o Senhor testifica no nosso coração. Tem coisa que não precisa a pessoa nem acabar de falar, o Senhor já fala comigo, faça isso por fulano. Eu faço. Tem coisas que a pessoa recebe, que a pessoa nem sabe que foi eu que abençoei. Mas eu sei reconhecer. Eu sei reconhecer. Quando eu escuto algo que já está demais. E o Senhor está dizendo para nós, tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque as minhas narinas não cheiram bem. As minhas narinas não estão cheirando bem. Se não cheira bem as narinas do Senhor, não é louvor, não é adoração. Mudou o incenso. E quando muda o incenso, o que acontece? É abatido. Quando muda o incenso, acontece o que aconteceu com os filhos de Arão. Mudou o incenso. Não era para colocar aquilo, colocou o que queria. E quando coloca o que queria, faz o que quer, eu abato. Isso é Bíblia ainda, gente. Isso é a palavra do Senhor. Estou pregando nada aqui, não estou dando exemplo para você nenhum da minha vida. Estou pregando o que é a palavra. Ela não muda. Alfa e ômega, princípio e fim. Acrescenta uma parte minha e doa quem doer, doa quem doer. É a palavra do Senhor. A lâmpada estava se apagando. Meu Deus. Devido à falta de azeite. Vocês viram aí no texto? Que a lâmpada ia se apagando. Quando Samuel chegou ao sacerdote e disse assim, o Senhor está me chamando? Ele escutou a voz do Senhor dizendo, Samuel, Samuel. Ele era só um menino. Ele era só uma criança.
Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele era genuíno. Grava bem essa palavra, ele era genuíno. Ele não era corrupto. Ele era genuíno. Quando ele ouviu falar Samuel, Samuel, ele correu e disse: é o Senhor que está me chamando? O Senhor está me chamando? Era para o profeta, era para o sacerdote Eli virar e falar o quê? Levantar de pronto. Se ele está ligado à ordem de Deus, se ele está próximo de Deus, se ele está ali vinculado ao Senhor, sem nenhum tipo de afastamento, se a lâmpada dele não tivesse apagado, se o azeite não tivesse pouco, ele fatalmente falaria: Samuel, quem está te chamando é o Senhor. Samuel, você ouviu o quê? Samuel, Samuel. Não, vamos lá, quem está te chamando é o Senhor. Vamos lá, eu conheço a voz dele. Eu sei como é que ele chama. No mínimo ele poderia falar assim: Samuel, que cheiro que está lá no seu quarto? O que aconteceu? Me conta o retrato do que aconteceu. Samuel voltou para o quarto, porque ele disse o quê? Não sou eu, volte a dormir. Volte a dormir. Samuel voltou a dormir. E a voz do Senhor, quando quer mover uma geração, ela insiste. Ele disse de novo: Samuel, Samuel. Ele voltou. No mínimo, Eli deveria ter levantado e dito assim: Samuel, deve ser alguém que chama no templo. Deve ser alguém que precisa da nossa ajuda, Samuel. Samuel, deve ser alguém que bate a porta uma hora dessa. Por quê? Porque o sacerdote está pronto para servir. O sacerdote está pronto para servir. O sacerdote não está pronto para deitar. Ele está pronto para servir. Aí Samuel voltou. Foi a hora que o Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. Ele disse assim, ele tinha dito para ele assim: quando você ouvir essa voz, diga: fala, Senhor, que o meu servo ouve. Qual que era do sacerdote? Ô menino, eu vou ficar aqui do seu lado, sabe por quê? Porque você é pequeno, você é criança. Eu vou te instruir. Eu estou aqui para te instruir. Eu sou autoridade sobre a sua vida, eu estou aqui para te instruir o que é certo. Não é o que é errado, é o que é certo. Eu vou sentar aqui do seu lado e vou te instruir. Porque se você está ouvindo, eu também tenho que ouvir. Mas existem hoje, pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus. Zombam de quem ouve a voz de Deus. E querem se achar maior do que aquele que ouve a voz de Deus. Ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Naquele momento, o Senhor começou a ter um relacionamento com Samuel. Quando eu já li isso diversas vezes. Quando o Senhor chamou a minha atenção para isso, eu comecei a prestar atenção na história de Samuel de uma maneira mais esmiuçada. Mas nós não vamos falar dela hoje, não. Terminar de falar dela hoje, não. Um outro estudo de Samuel. Mas quando eu me coloquei na situação do sacerdote, eu pensei: Senhor, que tipo de sacerdotisa eu sou? Dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do meu trabalho, eu ainda estou ouvindo a sua voz ou sou só um menino de recado? Deus, é nítido para mim a sua voz? Senhor, se alguém disser para mim assim: o Senhor me falou isso, o Senhor tem condições de testificar dentro de mim, de acordo com a pureza que existe dentro de mim, como existia em Samuel, aquilo que o Senhor falou? Então o Senhor ainda fala com o seu povo. O Senhor ainda fala com o seu povo. Eu vou ler para vocês uma parte de um livro que eu estou lendo do John Bevere. Eu quero acrescentar aqui para você e você vai perceber que é Bíblia, tá? Eu não estou acrescentando nada para você aqui, não. É Bíblia. Não tem nada de mais aqui do que Bíblia. Abra lá em 2 Timóteo 4:3. Você vai ver o que eu estou falando aqui. 2 Timóteo 4:3. Bom que vocês vão aprendendo aos pouquinhos.
2 Timóteo 4:3. A minha versão está diferente da sua, tá? Pois está vindo um tempo em que as pessoas não darão mais ouvidos à sã doutrina. Em vez disso, elas seguirão aos seus próprios desejos e procurarão mestres que lhes digam o que lhes quiserem ouvir. O tempo chegou. 2 Timóteo 4:3. A gente só quer ouvir o que quer ouvir. Não tem outra. Não tem outra. Abra lá em Salmo 50:21. Salmo 50:21. Salmo 50:21. Está mais fácil aí, né? Deixa aberto aí. 50:21. Não leia e deixa aberto. Agora só me ouve aqui. Eli e seus filhos não apenas enganaram o povo de Israel, mas eles próprios foram enganados. Não acreditavam que eles acreditavam que Deus fingia que não via a desobediência deles. Com a consciência cauterizada, pensavam que Deus fosse exatamente como eles. E mediam a Deus de acordo com o que sabiam e viam. O que nós falamos na terça-feira passada. Não coloque a santidade de Deus limitada ao homem. Não desça a categoria de Deus de soberania a um simples mortal. Paulo continuou descrevendo as pessoas da igreja dos nossos dias que estão destituídas do poder de torná-las santas. Eles continuaram enganando os outros e eles próprios foram enganados. A visão profética se confirma nos dias de hoje. Deus declara aos líderes corruptos e aos falsos crentes da igreja: não recitem mais as minhas leis, nem finjam obedecer-me, pois vocês recusam a minha disciplina e tratam as minhas leis como lixo. Quando vocês veem um ladrão, vocês o ajudam, desperdiçam o seu tempo com adultérios. A boca de vocês está cheia de maldade, e a língua de vocês está cheia de mentiras, e vocês reúnem para difamar os irmãos. Salmo 50, do 16 ao 20. Isso tudo é Bíblia. Não estou falando nada com você que é além de Bíblia. Agora o Salmo 50, 21 que você leu, esse aqui traz tremor e temor ao nosso coração. A minha linguagem está diferente da sua. Salmo 50, 21. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Tem noção do que é isso, Silvana? Suspira, porque eu também estou aqui, ó. Tem feito essas coisas e você pensava que eu ia ficar calado? O Senhor está dizendo. Pensavas que eu era igual a você? Eu vou te arguir. E eu porei tudo à sua vista. Você quer saber o que vai vir à vista? A palavra do Senhor diz que conhece a árvore pelo seu fruto. A palavra do Senhor diz que conhece aquilo que é produzido por aquilo que é fundamentado. Não tem como uma árvore dar fruto sem ter raiz. Então aquilo que é fundamentado, ele produz. E ele produz fruto. Se alguma área da sua vida, espiritual, financeira, emocional, qualquer lugar, o fruto está ruim, revisa as raízes. A palavra do Senhor diz que dá fruto e o teu fruto permaneça. Se você está num lugar que não cresce, se você está num lugar que não evolui, se você está num lugar que você está sendo sucumbido, se você está isso está errado. Tem alguma coisa errada. Reavalie a sua vida. Reavalie os seus posicionamentos. Vai ficar até quando debaixo dessa árvore colhendo fruto podre? Tem alguma coisa errada. A árvore eu conheço pelos frutos. Se não está dando fruto, se não está bom, tem alguma coisa errada. Reavalie a sua vida. Ouça Deus falar com você. Não é esperar a resposta de um irmão para ver o que você vai fazer, não, meu filho. É Deus que vai falar com você.
É Deus que vai falar com você. Seja como Samuel, genuíno. 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 Não queira saber das coisas da sua vida para culpar outros, não. Não queira saber das coisas do ambiente que você convive para culpar outros, não. Assuma a sua culpa e se trate. Assuma a sua culpa e trate. Deixa o Senhor tratar. Esse negócio de joga o macaco. Joga o macaco é uma expressão que a gente usa no meio empresarial quando tem um problema e não é meu, não, é seu. A gente joga o macaco. Não funciona na Bíblia, não. Eli teve que assumir os problemas dos filhos. Eli teve que assumir a falta de autoridade dele. Nós, às vezes, temos que assumir uma falta de autoridade na nossa vida. Temos que assumir. Com os filhos a gente tem que assumir. Com a esposa, com o marido, com tudo nós temos que assumir. Falta de autoridade no controle financeiro tem que assumir. Tem que assumir. Para que haja mudança. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Atenaz vem e toca no lábio. Purifica. Porque você identifica e assume. Depois que passou esse vídeo aí da pregação de terça-feira passada, alguém mandou um zap para mim e colocou assim: pastora, a senhora está falando tão devagarzinho, a senhora está falando tão pausadamente, a senhora está calma. Mas não é por mim, não. É aquele papelzinho que eu falei com vocês, que eu escrevi tudo lá, Deus já vai tratando. Eu realmente estou falando mais devagar. Até a Aline falou comigo: Cléber, você tomou alguma coisa, você está conversando devagarzinho. Mas é porque eu identifiquei que isso é ruim para tudo na minha vida. Para tudo na minha vida. Identifique o erro e assuma para você e trate, deixa Deus tratar. O primeiro milagre que Jesus operou foi num casamento. Ele era um convidado. Toda vez que você vai num casamento, você entra na cozinha, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele era um convidado. Maria chegou e disse assim: ó, o vinho acabou, vergonha para o povo aí, vai ter que dar um jeito. Ele falou: não, não é minha hora. Não é minha hora. Mas ele foi parar onde? Na cozinha. Cozinha, principalmente para nós mineiros, é lugar de intimidade. Você não leva ninguém na sua cozinha. No quarto ainda menos. Você não leva ninguém na sua cozinha. Jesus só pôde transformar a água em vinho, porque naquele momento ele foi incumbido de uma intimidade. Deram a ele a liberdade, a intimidade. Deixou ele ter acesso às coisas daquele casamento, à vergonha daquele casamento. Enquanto você não deixar Deus ter acesso às vergonhas que você está passando, às humilhações que você está passando, como tudo na sua vida, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Você está no caminho de Emaús, para de viver de passado. O que Jesus fez, Ele fez. Ele tem muito mais além para mim lá na frente. Eu tenho que querer continuar a viver lá na frente. Purificado lá na frente. Ananias e Safira não morreu porque deu a oferta menor, não. Não foi por isso que eles morreram, não. Que antes deles entregarem a oferta, eu falei isso terça-feira passada. Barnabé veio e entregou tudo que ele tinha. E Barnabé era natural da cidade de Chipre, uma terra muito rica, em flores, azeite, coisa rica, gente, especiaria. O homem era milionário. Só que ele era da tribo de Levi. E todo aquele da tribo de Levi não poderia ter herança. Não é isso, pastora Cássia? Na divisão das terras que Moisés fez, as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi não podia ter herança, eles serviam ao templo. E eles tinham herança no Senhor. Só que como que fala que Barnabé é da tribo de Levi, da cidade de Chipre? Então tem alguma coisa errada aí, ué. Tem alguma coisa errada aí. Ele está se apropriando daquilo que não podia ser dele. Ele se apropriou daquilo que não era dele. Ele estava usufruindo e gastando aquilo que não era dele. Alguém da tribo de Levi, pastora Patrícia, viu e ouviu a história do Senhor Jesus. E pelos apóstolos ele também viu
que o povo vendia tudo e entregava aos pés, em sinal de rendição, em sinal de que eles estavam acoplando ao ministério de Jesus. Eu estou junto, vamos junto, eu estou aí. É isso que eles queriam dizer quando vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. Só que quando ele olhou para a vida dele, ele falou assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou me apropriando daquilo que não é meu. Se eu chegar diante da santidade dele com aquilo que é meu, é tesouro para mim, eu dou vigor a isso. Do jeito que eu estou errado. Eu preciso me desfazer disso. Vai ser caro? Vai. Vai ser vergonhoso? Vai. Porque certamente as pessoas em volta dele não sabiam que ele era da tribo de Levi. Senão certamente tinham apontado o dedo. Ei, você não pode ter essa terra é minha, você é da tribo de Levi. Em volta dele o povo não sabia não. Então foi vergonha para ele vender tudo? Você acha que ele vendeu isso num largo escala de tempo? Deu tempo de negociar? Não. Quando os apóstolos chegou, ele vendeu tudo, graça. Pegou o que tinha e entregou aos pés dos apóstolos. Dizendo o quê? Eu preciso me purificar das coisas que eu passei lá atrás para chegar diante do Senhor. Se eu quero andar com Ele, eu tenho que ser a minha origem, que é da tribo de Levi. Eu não posso esconder nada dele. E Barnabé entregou tudo. Aí vem os dois casalzinhos, bonitinhos, né? Deve ter ficado com antipatia, porque até então, os historiadores dizem que Ananias e Safira eram os maiores ofertantes dos apóstolos, né? Na igreja primitiva. Então eles devem ter ficado assim, chateadinho, porque chegou um outro que deu mais. Aí falou o quê? Vamos vender uma propriedade, correu também e vendeu. O pecado foi eles chegarem para Pedro e dizer assim, a gente vendeu por 100 e ter vendido por 200. O que aconteceu? Aconteceu que quando Barnabé deu tudo e reconheceu que deveria ter o caminho limpo e ser purificado no coração, ele aumentou o nível de justiça. É como se ele mostrasse para Deus assim, dá para ser genuíno, dá para ser puro, eu libero toda a minha herança, que eu estou usufruindo sem poder usufruir. Quando Deus olhou e vinha o casalzinho bonitinho, Ananias e Safira, ele olhou e falou assim, o que você está entregando é menos. Mas não é porque eles falaram que é menos, é porque deixou Satanás cirandar o coração. Aonde? No orgulho. Aonde? Na inveja. Aonde? Querendo ser melhor do que o outro. Foi isso que Deus viu, Silva. Foi dinheiro, não. Porque eles podiam sim chegar e falar assim, Pedro, nós vendemos por 100, 50 é meu, 50 é seu. Afinal de contas, a gente vive dando oferta aí. Não tinha problema não, gente. Problema nenhum. Mas vai que Barnabé estava perto. E viu. Que eu estou dando pouco. Que eu não estou dando igual a ele. Que eu não sou igual a ele. Aí a inveja começou a sucumbir o coração do homem. E mais uma vez, por isso que Pedro disse, por que você deixou Satanás tentar o seu coração? Com inveja. Com orgulho. Então foi isso que Deus viu. Morreu na hora? Morreu. Por quê? Porque Deus não ia começar a caminhada de Jesus, o ministério de Jesus, baseado no orgulho e na mentira. Ele não ia. Essa oferta não ia ser purificada. Foi por isso. Por isso que morreu. E nós vamos sondar o nosso coração ao longo dessa semana inteira. Senhor, tem coisas que dentro de mim eu não admito, nem para mim. Você já fez isso, eu também já fiz, gente, não vou mentir. Eu menti para quê? Tem hora que a gente fala assim, Senhor, fulano fez isso comigo, fulano se levantou contra mim, fulano pisou no meu calo. Haja com a tua mão poderosa. Você está doido que Deus pega ele, esgana e ele usa. Quando a sua real motivação de oração seria assim, Senhor, tenha misericórdia dele, assim como o Senhor tem de mim. Tenha misericórdia dele, Senhor. Ele ainda não conhece a tua palavra na totalidade. Agora não, nós queremos velar um esgano, a mão poderosa do Senhor a girar. Para com isso, gente. Deus está sondando o nosso coração e o peso de Barnabé ainda pesa sobre nós. Dá tudo, dá sinceridade, dá tudo. Quantas vezes nós levantamos aqui, o apóstolo chama, a apóstolo, pastor Cristina, eu, pastor Leon, todo mundo chama aqui. Saiam do seu lugar e venham aqui ao altar orar ao Senhor. Você só levanta porque o outro levanta. Você só levanta. Você não fica só você sentado aí.
E alguém falar assim, ô meu irmão, você não levantou não, está desviado, né? Está precisando de oração não, né? Quantas e quantas e quantas vezes? Aí nós levantamos, viemos até o altar do Senhor e ajoelhamos ali e pensamos no quê? No nada. No nada, ó. Helmas, maionese. Por quê? Porque não existe temor. Se o altar é colocado no seu coração como um lugar santo, um lugar de entrega, se falar com você, se levante e saia do seu lugar, você não quer sair, ore onde você está, mas levante de verdade. Para com esse negócio, isso está irritando Deus. Porque vocês levantam em mentira. Só levantou porque alguém te chamou. Se a palavra não arder no seu coração, você não vai identificar o Senhor. Se a palavra que está sendo ministrada aqui não arder no seu coração ao longo da ministração, para que você vai levantar? Porque eu estou te chamando, gente. Mas não, levanta e vem aqui. Joelho ali, helmas, e fica. Está vendo que são pequenas coisas que a gente faz? Porque o outro, reduzo a soberania de Deus ao olhar do outro, reduzo o comando de Deus ao olhar do outro, reduzo a santidade do altar ao olhar do outro. Aí depois fala comigo, se não estou recebendo, não funciona. É claro, você está agindo com hipocrisia. É só vocês, não, gente, eu também já fiz isso. Eu também já fiz. Quem nunca fez? Quem nunca? Aquela expressão que os meninos gostam de usar, né? Quem nunca? Atire a primeira pedra. Tem tanta coisa que a gente faz dentro dessa atmosfera, que nós fazemos porque reduzimos a soberania e a santidade do Senhor ao outro, ao olhar do outro. Eu reduzo ao seu olhar, mas quando Deus me olha, Ele vê em mim hipocrisia. Adianta eu ir ali? Está me entendendo? Eu estou com medo do seu olhar, mas do olhar dele, depois a gente conversa, Ele é pai, Ele me entende. Ele te vê, ó. Sonda-me, Senhor, e me conheces. E me conheces. Agora, se você fala assim, Clebiana, eu quero ir no altar, eu não estou tendo condições de sair daqui, parece que tem algo me segurando, isso existe? Existe, nós vamos orar e o Senhor vai te liberar. É outra história. Tem coisas que nós fazemos aqui, porque os outros fazem. E Deus não trata com ninguém baseada, de 10 em 10, de 20 em 20, 50 em 50, não. Salvação é individual, tratamento também é individual. Faça o que Deus tocou no seu coração. Da maneira que Deus falou com você. Aí Ele vai ver em você verdade, assim como viu em Samuel. Já pensou se Deus falasse assim, esse menino não está me ouvindo, vou pular para outro. Ele insistiu com Samuel. Porque viu no menino verdade. Não viu no menino nem medo. Porque eu estou dormindo no meu quarto. Alguém fala assim, Clebiana, gente, no mínimo eu levanto, no sangue de Jesus tem poder. Imagina um menino. Imagina um menino. Vamos ficar de pé? Se você quiser, né? Deus está desconstruindo algumas coisas em nós. Nós estamos em obras. E o Senhor vai desconstruindo. Vai dar uma bagunça? Vai. Vai dar uma insatisfação para alguns? Vai. Mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Lembre-se, analise a árvore que você está. Analise bem a árvore que você está. Bem, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom e tem cuidado do teu povo. Pai, a tua palavra hoje, ó Deus, foi ministrada neste lugar, Senhor. Ó Deus, esses dias têm sido dias de palavras, Senhor, diferenciadas, da forma que o Senhor quer fazer, do jeito que o Senhor quer fazer. Porque nós queremos, Deus, é a sua vontade. E a tua palavra declara que nós temos que renovar a nossa mente, para que venhamos a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso o Senhor está renovando as nossas mentes nesses dias, desconstruindo coisas que foram construídas, para solidificar e engrandecer coisas maiores do que aquilo que já vivemos. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra foi falada neste lugar.
A tua palavra, Senhor, que não é outra, senão a verdade do Senhor para nós, senão o manual que nós devemos seguir na terra. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e tem cuidado do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.